Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez falando um pouquinho sobre o conflito, na Ucrânia, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós sabemos muito bem que a Rússia já está em Kiev, e imagens de carros de combate russos em Kiev, entre outras observações. Hoje, o nosso vídeo tem como objetivo fundamental falar das sanções europeias sobre a Rússia, que foram aprovadas ontem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar descrever um pouquinho das características que vem acontecendo nesse conflito. É claro, é óbvio, né, que os países europeus não querem de maneira nenhuma guerra na Europa, e hoje todo mundo está questionando e etc., principalmente essa invasão russa e as consequências desse processo. E aí o governo europeu, na verdade, a comunidade europeia, se questionou o seguinte: como é que a gente pode cada vez mais limitar o governo russo? E aí foram divididas em 5 sanções. Cinco sanções foram determinantes. O primeiro é o seguinte: a sanção financeira. Ou seja, os grandes bancos russos, as grandes fortunas russas, os ativos que estão na Europa, serão de uma certa forma bloqueados. A Rússia vai enforcar economicamente, a Europa vai enforcar economicamente a Rússia, né? Isso fazendo com que as pessoas que, de uma certa forma, fizeram grandes investimentos, bancos, essas movimentações fiquem limitados no continente europeu e, consequentemente, você não consiga abastecer a Rússia em termos de moeda, dólar, etc., euro, etc. São fatores. O primeiro fator eu acho muito importante, principalmente nessa relação de bancos. É claro, por exemplo, que um banco que tem uma série de clientes na Europa vai sofrer demais com essa retaliação. O segundo fator é o fator energético. Você sabe que a Europa é muito dependente do gás, do petróleo, de uma certa forma, como a gente pode falar, das matérias-primas russas, né? Então, o objetivo fundamental é primeiro investir na frota elétrica. É o que acontece, por exemplo, em Portugal, 70% da frota vem aumentando em relação à questão de carros elétricos. Isso é muito importante. E um outro fator bem interessante é o seguinte: é que a gente observa hoje que os países começam a pensar em novas formas, tá, de combustíveis, de energia. Principalmente nós sabemos muito bem que se é necessário gás, países mais frios, etc. Mas o objetivo principal é esse: criar novos entrelaços em termos de comércio, principalmente para a questão de energia. E aí, é claro, diminuindo o potencial e a dependência da Europa em relação à Rússia. Um outro fator muito importante seriam as aeronaves, que são vendidas, na Europa. Tem vários caças europeus, suecos, etc., franceses, que são vendidos em termos para a Rússia. Isso também iria diminuir demais o potencial, inclusive o potencial militar russo, tá? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto seria a tecnologia de ponta. Para mim, esse é um dos elementos fundamentais. Se você restringe a tecnologia de ponta, e aí você tem vários fatores que estão atrelados a isso, principalmente o quê? Chips, a questão, por exemplo, de semicondutores, equipamentos eletrônicos, entre outros, isso pode afetar diretamente, principalmente a guerra que a Rússia faz em relação à questão da cibersegurança, como aconteceu com a Letônia, como acontece hoje com a Ucrânia. Então, assim, esse é um aspecto muito importante da gente considerar. E o quinto fator, para mim, um dos importantíssimos também, são os vistos. O cancelamento de vistos diplomáticos, de vistos russos, de grandes empresários, etc., que vêm para a Europa para comercializar na Europa. Então, quando você cancela esses vistos, você também vai limitar esse processo. E o engraçado é o seguinte: a Europa está tentando visualizar de uma forma muito mais, como a gente pode falar assim, ampla, processos que vão da base até da refinaria do petróleo russo. É como se eu falasse para vocês o seguinte: olha, preste atenção, porque a gente vai limitar você a muita coisa. Assim, você não vai fazer mais nada. Todos os equipamentos que a gente exporta, nós vamos parar de exportar para você. Então, é uma questão muito importante que a gente falou bastante em relação quando começa a guerra. E você ouviu falar sobre sanções, mas que sanções são essas? E essas sanções foram definidas pela comunidade europeia. E isso é muito importante, porque isso vai se expandindo,
vocês devem ter visto que o Schalke 04 já tirou o patrocinador de gás natural. A UEFA também, inclusive tirou, a gente postou isso no Instagram agora, a UEFA tirou a final da Copa da UEFA Champions League de São Petersburgo e passou para Paris. Isso faz com que os investimentos que foram feitos, né, causam prejuízo para a região, né? Passagens, né, investimentos em lojas, etc. Isso tudo é muito importante. Bom, galera, daqui a pouco tem mais, tá? Muito mais coisa para vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar lá o joinha pra gente.